Esse computer. Pronto. Oi, gente. Então, bom dia. Estamos começando aqui a nossa penúltima aula. Chegando no fim, nosso mini curso aqui de música e matemática, tá? Então, né, é, vamos começar mais ou menos de onde a gente parou ontem, né? Só que vamos para um lugar diferente. Então, ontem a gente falou um pouco dessa relação de álgebra e teoria de grupos com música, né? Formalizando a relação da equivalência de oitavas. A gente identificou o conjunto das nossas notas musicais com Z12, né? E a gente viu também, demos um pequeno spoiler, né? De que por mais que isso possa parecer um mapeamento meio ingênuo, né? E até sem graça, né? Na verdade, tem bastante coisa legal que dá para a gente extrair disso daí, né? Então a gente relacionou o fato da gente conseguir gerar todas as 12 notas empilhando quintas e quartas com o fato de 5 e 7 serem geradores, né, desse grupo, porque são primos, não tem divisor comum junto com 12. Né? A gente explorou o que, que acontece, por exemplo, quando você tenta gerar esse grupo usando um, né, você obtém a escala cromática, e se você tentar usando 2 você não consegue, mas você chega na escala de tons inteiros, que é importante na música. E a gente discutiu essa questão de polígonos regulares, né, com certas estruturas instáveis, né, harmonicamente. Eu prometi que ia deixar para vocês um vídeo do Carlos Matias relacionando é, isso daqui com anéis de polinômios com ritmo. Ainda não coloquei lá no Classroom, mas irei colocar para vocês. Tá? Então, essa correspondência das 12 notas com os inteiros módulo 12, essencialmente nos indica que há um certo isomorfismo entre melodia e ritmo. Tá? Essas coisas são semelhantes de algum ponto de vista. Tá? Falamos do trítono e sua resolução, né? E relacionamos isso com o fato de ser esse movimento de criação de tensão e sua resolução é o fundamento essencialmente da nossa música ocidental. Tá? Falamos que isso pode ser formalizado com um conceito de entropia, né? E falamos do dodecafonismo. Tá? Uma técnica de composição proposta por Arnold Schoenberg no início do século XX. Um dos congressos Musmati foi em homenagem ao Arnold Schoenberg, então tem bastante material no nosso YouTube sobre ele. E a gente está lançando um livro sobre o Arnold Schoenberg também, né? Um livro com 13 artigos de pesquisadores no mundo todo sobre o Arnold Schoenberg. Deve sair ainda não, certamente sai ainda esse ano, deve sair em abril, mais ou menos. Então, em breve, o Grupo Musmate vai lançar seu primeiro livro, uma coletânea de artigos sobre esse compositor, que não é importante não somente para a música em si, mas também para a pedagogia musical, né? Ele escreveu bons tratados e textos que são usados até hoje, ou foram referências para outros textos até hoje em dia. Tá, e aí a gente fechou falando aqui do dodecafonismo, beleza? E aí, né? Opa, é isso que eu quero. E aí falamos aqui desse artigo, né, que tenta dar um indício de que realmente os compositores tinham uma preferência por uma certa simetria nas suas séries dodecafônicas. Aí hoje eu quero voltar um pouco aqui no que a gente falou uma outra vez, né? A gente falou da equação da onda, né? A equação da onda modela, né, o comportamento de uma corda vibrante. Tá? E aí, por que que eu quero falar disso daqui hoje, novamente, pra gente? Né? A gente já falou de som, a gente já falou um pouco sobre música, né, na última aula. E agora eu quero falar um pouco para vocês, né, como que eu posso usar, né, a equação da onda para eu conseguir gerar som, né? Afinal de contas, se eu tenho uma equação diferencial que me modela determinado fenômeno, né? Para quem já estudou equações diferenciais aqui, tá? Você tem essencialmente três tipos de estudos de equações diferenciais, né? Você tem os estudos quantitativos, os estudos qualitativos e os estudos numéricos, tá? Os estudos qualitativos, né? Eles dizem respeito a você olhar para essa equação
e você tentar extrair propriedades qualitativas das soluções. Ah, será que a energia da solução dessa equação vai para zero quando o tempo vai para infinito? Enfim, extrair informações dessa natureza. Tá? Em geral, extrair informações qualitativas não requer que você conheça a solução da equação diferencial. Os estudos quantitativos, né, é quando você realmente faz o que a gente fez aqui, né, e você mostra, né, U de x e t, pronto, vai ser essa a solução dessa equação aqui, beleza. E aí você tem aqui uma expressão para a solução da sua equação, tá? Ter acesso à expressão dessa equação não necessariamente te ajuda você a fazer os estudos de ordem qualitativas, tá? Então, se você pegar essa expressão aqui e falar, qual é o limite dessa função quando t vai para infinito? Não sei, né? E talvez seja complicado de calcular, porque você vai ter o limite de um somatório, e aí se você quiser passar o limite para dentro desse somatório, talvez você não possa, tem que satisfazer certas condições aqui para isso acontecer, enfim. Então, os estudos qualitativos de equações diferenciais e os estudos quantitativos são dois ramos que seguem vertentes mais ou menos independentes, tá? E os estudos numéricos é quando você tenta resolver essa equação diferencial aproximadamente numericamente no computador, tá? Se a gente lembrar que a derivada, né, a definição de derivada calcula f de x mais h menos f de x e divide por h, né? Você pode fazer uma coisa análoga para a segunda derivada e você pode tentar usar essa sacanagem para um h suficientemente pequeno e tentar encontrar uma solução numérica para essa equação diferencial, ou seja, simular o comportamento dessa equação diferencial, tá? Isso é uma área que está bastante em alta hoje em dia, porque cada vez mais a gente está descobrindo, né, que nossos fenômenos da natureza são regidos por equações complexas demais para serem simplesmente resolvidas analiticamente ou serem estudadas qualitativamente ou quantitativamente, né? Então a única coisa que nos resta é estudá-las de modo numérico, tá? Não é novidade que isso é usado para fazer síntese de, de sons, né? Já tem livros que falam sobre isso daí pra gente, como que eu estou procurando aqui, e já vou mostrar para vocês. Aqui, deixa eu botar mais uma tela no meu compartilhamento aqui, essa tela da Amazon. Então, esse livro aqui, do Stefan Bilbao, Numerical Sound Synthesis, Finite Difference Schemes and Simulation Musical Acoustics, né? Então, esse aqui é um texto desse autor, Stefan Bilbao, que ele essencialmente te ensina, né, como que você pode usar técnicas de diferenças finitas, que é muito ingenuamente isso que eu falei de usa a definição de derivada para tentar resolver a equação diferencial, tá? Não é bem isso, eu tô encurtando imensamente a história. Então, usa isso para tentar sintetizar sons de instrumentos musicais através da solução da equação da onda, tá? A graça disso, né, é que você pode potencialmente conseguir escrever uma equação, né, bastante sofisticada e bastante mais complicada do que essa daqui, que talvez realmente modele muito acuradamente um instrumento musical que você gostaria de sintetizar o som dele, né? Uma outra alternativa também é não, outra alternativa nada, falei besteira. E bom, você conseguiria encontrar essas equações diferenciais, né, estudando física de instrumentos musicais, o que também não é nenhuma novidade, né? Physics of Musical Instruments, book Amazon. Tem esse livro aqui, do Neville e Fletcher, The Physics of Musical Instruments. É um tomo gigantesco com, sei lá, 700 páginas, grande pra caceta. 637 páginas, tentando explicar a física, né, o funcionamento físico de diversos instrumentos musicais. E ele cobre assim uma quantidade gigantesca de variedades de instrumentos, de corda, de tecla, de sopro,
sopro de madeira, sopro de metal, que tem comportamentos distintos, corda friccionada, corda percutida, corda dedilhada, tudo, ele cobre tudo isso daí. Então, você poderia perfeitamente querer acoplar esses dois livros aqui, né, para fazer uma síntese sonora bastante acurada, né, de acordo com a física dos instrumentos musicais. Tá? Talvez não seja o melhor procedimento para você tentar sintetizar um som, né? Se você ver aqui, deixa eu abrir os meus favoritos, aonde que tá? Aulas. Isso. Esse sintetizador aqui que eu estou abrindo para vocês, né? O WebSynth Microtonal é um dos sintetizadores online mais completos, né? Se você entra nele aqui, você vai ver que a maneira como ele usa para sintetizar sons é completamente diferente. Ele tem aqui vários osciladores, vários filtros, né? Essencialmente, você gera uma forma de onda, por exemplo, uma forma de onda aqui com formato de serrote, e você aplica diversos filtros para ela, e você vai sobrepondo essas ondas e esses filtros, e você consegue chegar em algum som altamente esotérico. Tá? Essa forma é uma forma bastante divertida de você fazer síntese sonora. Você consegue chegar a sons bastante é, psicodélicos fazendo coisas desse jeito. E talvez você consiga chegar também a sons que realmente se assemelham a instrumentos musicais de verdade. Tá? Instrumentos musicais físicos, né? Não de verdade. Verdade é flexível o suficiente para a gente falar que muitas coisas estão dentro da verdade. Tá? Então, essa é uma outra forma de fazer a síntese sonora. Eu não entendo muito bem como essas coisas aqui funcionam, tá? Apesar do meu doutorado ser em engenharia elétrica, isso não significa que eu entenda alguma coisa da parte elétrica, da engenharia elétrica, né? Eu só estudei coisas que tradicionalmente estão dentro desse escopo, mas moralmente o que eu estudei foi estatística. Então, não precisem me julgar por eu não saber fazer essas coisas, apesar de ter um título que indica que eu talvez devesse saber. Então tá. Então vamos voltar aqui para o nosso objetivo principal. Eu vou deixar link para esses dois livros lá no nosso Classroom, Physics of Musical Instruments e o Numerical Sound Synthesis. Tá? E hoje o que eu quero falar para vocês é um pouquinho sobre como que a gente pode então usar essa ideia de resolver numericamente a equação da onda para sintetizar o som de um instrumento musical. Tá. Beleza. E aí eu vou partir para minha outra tela que eu quero mostrar para vocês. Hoje não vai ser muito no slide, hoje vai ser mais aqui no código mesmo, tá? Então, o objetivo de hoje é a gente falar sobre esse algoritmo de Karplus-Strong. Foi proposto por esses dois camaradas num artigo de 83, se não me engano. Daqui a pouco a referência dele vai aparecer aí embaixo. Tá? Bom, claro que eu não tirei essas coisas da minha cabeça, né? Eu acho que tudo que tem na internet é para a gente utilizar loucamente. Então, esse notebook aqui, ele foi inspirado com algumas pequenas modificações nos conteúdos desses três sites aqui, tá? Que me foram muito úteis para aprender bastante coisa. Tá? E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, para a gente introduzir o algoritmo de Karplus-Strong, tá? É uma técnica chamada síntese por tabela de onda. Tá? Vai demorar um pouquinho para a gente falar da equação diferencial, talvez ela pipoque só depois do nosso intervalo, mas com esse preparativo aqui tudo vai fazer muito mais sentido. A síntese por tabela de onda, tá? É uma forma de você sintetizar sons de um jeito muito barato computacionalmente. Tá? E por que que isso é importante, né? Hoje em dia nem tanto, quando a gente tem um smartwatch que tem capacidade de processamento melhor do que um computador dos anos 2000, né? Hoje em dia isso não é tão um problema tão grave assim, mas se você se lembrar, né, de aparelhos eletrônicos que a gente tinha antes, como por exemplo aqui um Game Boy, né, para quem nunca viu um Game Boy, ele foi a minha maior fonte de diversão na minha vida, essencialmente. Cara, dá para rodar Doom
Recentemente, Antônio, não sei se você viu, teve um camarada que ele fez um esquema de rodadum utilizando células nervosas numa placa de células de um sistema nervoso numa placa de Petri, cara. Essa daí eu fiquei bolado. Assim, eu já tinha visto gente rodando Doom num teste de gravidez e coisas assim, mas, cara, rodar Doom numa plaquinha de Petri com células de um sistema nervoso, fiquei bastante chocado. Mas certamente dá para rodar o Doom do computador aqui também, certamente. Game Boy, né? Foi um dos primeiros consoles portáteis que surgiu na década de 90. Esse daqui, esse tijolão, esse negócio aqui era gigantesco, né? Eu tive um, eu me divertia muito com isso daqui. Ele foi lançado nos anos 90 e depois ele evoluiu para o Game Boy Pocket, esse daqui, que depois evoluiu para o Game Boy Color, que tinha, sei lá, meia dúzia de cores. Aí evoluiu para o Game Boy Advance, que foi o último que eu tive. E aí depois virou o Nintendo DS, esses outros consoles aqui portáteis da Nintendo, esse que tinha aquele Nintendo DS que tinha duas telinhas e tudo mais, né? E aí, bom, esse negócio aqui tinha uma capacidade. Olha essa daqui, essa foto aqui, que coisa linda, maravilhosa. Todos os consoles portáteis aqui. Tinham algumas fitas que tinham um webcam para você tirar foto e fazer um avatar seu. Cara, era assim, uma tecnologia maravilhosa. E aí esses consoles eles tinham uma capacidade computacional muito baixa, né? E esses cartuchos aqui cabiam muito pouca informação neles. Cabia menos de 1 megabyte de informação no cartucho desses, essencialmente, né? Então você tinha que dar seus pulos. Você não podia ficar se dando ao luxo, né? De fazer que nem o que a gente fez aqui na nossa primeira aula, né? Aonde para calcular, né? Gerar um tom puro, eu pude me dar o luxo de calcular a função seno, né? Um monte de vezes em um monte de valores, tá? Isso é um luxo computacional que a gente pode fazer hoje em dia, mas antigamente isso não era possível, né? A função seno, ela é uma função difícil de ser calculada, né? Ela é uma função dita transcendental, que a função seno não é um polinômio, nem um quociente de polinômios, nem nenhuma operação simples que você faça com polinômios. Então você tem que dar teus pulos para calcular essa função, tá? Em geral, você aproxima ela por um polinômio, utilizando a série de Taylor e tudo mais, mas o que importa é uma aproximação, nunca vai ser o valor correto, tá? Então, você não podia dar o luxo de pedir para o seu grande, sofisticado Game Boy, né, ficar fazendo contas o tempo todo, porque senão a bateria dele ia acabar rapidamente, né? Esse Game Boy rodava com 4 pilhas, tinha que botar 4 pilhas dentro desse negócio. E as pilhas acabavam relativamente rápido, duravam, sei lá, umas 8 horas mais ou menos, um conjunto de 4 pilhas. Quando eu estava na metade do ano passado, eu fiquei 2 meses trabalhando na Inglaterra, colaborando com um grupo de lá. E aí eu fui visitar uma amiga da graduação que mora em Cambridge, né? E aí no último dia, antes de ir embora, alguém me falou que tinha um museu da tecnologia em Cambridge. Eu falei, ah, não, eu preciso ir nesse negócio, cara. Assim, foi uma das experiências mais legais que eu já fui na minha vida. Além de ter uma escultura do cara do Doom em tamanho real, feita em Lego, tinha um Game Boy desse daqui, funcional. Você podia jogar, cara. Nossa, eu nunca imaginei que depois de 25 anos sem encostar no Game Boy desse, eu ia encostar nele de novo e jogar um pouquinho. Foi assim um momento muito emocionante na minha vida. Jogar 5 minutinhos de Zelda aqui depois de 25 anos sem encostar nesse videogame. Tá? Então, voltando para cá, a gente não pode se dar ao luxo, né, desse nosso tijolão calcular a função seno o tempo todo, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente fala, tá bom, então a gente vai calcular a função seno uma vez só, né, por fora. Vamos, opa, se eu não rodar aqui o primeiro bloco, não vai, tem que dar os importes. Então, você vai calcular essa função seno uma vezinha, né, num computador um pouco mais potente do que o seu Game Boy, e você vai armazenar essa função seno aqui dentro de uma tabela, tá? Então, em vez de você calcular, você tem uma lista de valores com a função seno, tá? E você calcula essa função seno com 1 Hz, tá? Ou seja, de 0 até 1, ela deu essencialmente um ciclo, tá? Aí a ideia, né, é uma ideia muito esperta, essa da síntese por tabela de onda. A ideia é, se você varrer essa função com velocidades distintas, você consegue gerar
sons em frequências distintas. Vamos entender, tá? Ou seja, o que acontece se a gente imaginar um ponteiro varrendo a nossa tabela de onda em velocidades diferentes e pegando, né, valores dessa tabela à medida que isso acontece. Então eu vou fazer aqui um gifzinho para vocês, que é, vou varrer essa forma de onda, né, com um ponteirinho devagar. Ou seja, ele vai pegar todos os valores que estão aqui. Tá? Vai pegar todos esses pontinhos que estão aqui. Então a gente vai ver, claro, uma réplica, né, do que está em cima, né, sem nenhuma novidade, isso vai acontecer. Tá? Mas se eu varrer com o dobro da velocidade, ou seja, se eu pego um ponto, pulo um, pego um, pulo um, pego um, pulo um, pego um, pulo um, e assim sucessivamente, né? O que será que acontece? Vamos ver. Eu vou ter, ó, isso daqui. Então repara que quando eu vou varrendo a minha tabela de onda nessa velocidade, eu consigo construir, né, uma onda que tem 2 Hz de frequência. Ou seja, eu dou uma volta, 2 voltas ao longo, né, desse tempo que eu fui percorrendo a minha tabela de onda. Então, pô, caramba, isso parece muito prático, né? É uma forma da gente conseguir gerar, né, uma onda com a frequência que a gente quiser, sem ter que ficar calculando a função trigonométrica o tempo todo, tá? Então, de um ponto de vista, isso economiza, né, computação. Então, se eu comparar os dois aqui, eu vou ter isso daqui, né? O vermelhinho vai pegando todas as amostras e o azulzinho pega um, pula um, pega um, pula um. E aí vai gerar uma onda que tem o dobro da frequência, tá? Então eu posso usar isso daqui para construir uma função chamada synthesize, tá? Que vai essencialmente me fazer esse procedimento aqui, tá? De varrer uma, uma wavetable, tá? Vai varrer uma tabela de onda com uma determinada velocidade, tá? Para me construir alguma coisa, tá? Por um determinado número de observações. Então, não vou entrar nos detalhes de como é que essa função está implementada e tudo mais. Esse notebook vai estar lá disponível para vocês. Vocês vão poder acessar aqui esses 3 links, né, onde está tudo super bem explicado também e ver, enfim, vocês vão poder meditar bastante sobre o que eu falei aqui. Tudo isso aqui está disponível para vocês, tá? Então, o meu objetivo aqui é apresentar para vocês, dar algumas justificativas matemáticas, né, adequadamente formais para isso e seguir adiante. Tá? Então, essa função synthesize aqui. Tá? Então, synthesize, eu vou aplicar aqui essa função, tá? Para. Eu não quero ficar dando spoiler para vocês, quero clear all outputs. Pronto. Então, com essa função aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha tabela de onda, tá? Que está. Um período da função seno. Vou gerar 300 amostras em cada um dos dois casos, tá? E uma delas varrendo com velocidade 1 e outra... Ai, meu mouse, maldição. E outra delas com velocidade 2. Ou seja, uma delas eu pego 1 e descarto uma, e a outra eu pego todas as amostras. Tá? E a gente vai ter, né? É claro, porque a gente já viu que a gente teria ali nos gifzinhos ali de cima. Beleza? Isso daqui ainda não dá pra gente ouvir, né? Isso aqui está abaixo do nosso limiar de audibilidade. 2 Hz é algo que a gente não consegue escutar, tá? Então, para isso, para eu gerar sons, né, eu preciso gerar uma tabela de onda que tenha uma quantidade maior de pontos. Beleza? Então, aqui eu estou gerando uma tabela de onda que vai ter 8.000 pontos, tá? Quando eu estou usando essa tabela com 8.000 pontos, eu não consigo gerar todas as frequências dentro do espectro audível humano, de 20 até 20.000 Hz. Tá? Como eu estou construindo uma tabela de onda com 8.000 pontos, eu consigo gerar sons
até 4.000 Hz. Tá? Ah, mas por quê? Tem justificativas para isso, é o que a gente chama do teorema de Shannon-Nyquist, que já apareceu aqui, mas não cabe falarmos disso daqui. Tá? É uma coisa que está dentro do contexto da teoria da informação, mas não vamos falar disso daqui porque está fora do que a gente que dá tempo da gente falar nesse curso, tá? Então vamos aqui fazer esse voto de confiança que se eu tenho uma tabela de onda com 8.000 observações, eu só consigo representar frequências até 4.000 Hz, tá? E isso é mais ou menos metade do piano, eu acho, talvez. É uma boa quantidade de coisas, tá? Grande parte dos nossos fenômenos sonoros estão contidos aqui, tá? Claro que não todos, né? Se você só escutasse abaixo de 4.000 Hz, a sua percepção do mundo seria bastante prejudicada. É... Por exemplo, quando a gente fala no telefone, né? O telefone, uma ligação telefônica, só é capaz de capturar informação até 4.000 Hz. Então é por isso que quando a pessoa está falando para você e soletrando algo, você não consegue entender direito se a pessoa falou F ou S. Porque essas duas letras se parecem muito quando você corta as frequências mais altas, né? Justamente o que faz a diferenciação de um F e do S é um conteúdo que está numa frequência acima de 4.000 Hz. Então, por isso que no telefone isso não funciona tão bem assim, tá? Então, pronto. Com 8.000 amostras, a gente só representa a frequência até 4.000. Tá? Então, eu gerei aqui a minha tabela de onda, tá? Usando também a função seno. Tá? E agora eu vou passear por essa forma de onda aqui com duas velocidades, 220 e 440. Tá? Ou seja, eu pego uma amostra e descarto 220. Pego mais uma, descarto 220, é a mesma coisa com 440. Tá? Isso vai me dar um som com 220 e um som com 440 Hz. Que a gente já viu, né? São duas frequências do Lá. Tá? E aqui, quando eu boto a minha duração 2fs, tá? Eu estou pedindo que eu tenha uma duração de 2 segundos no meu som gerado. Ou seja, me gere 16.000 observações, tá? 8.000 por segundo. Vamos escutar isso daqui, tá? Não vai ser um som nem um pouco emocionante, né? Vou deixar... Será que meu mouse agora já parou de ficar temperamental? Deixa aqui um som baixinho para não ficar agressivo aos nossos ouvidos, né? A gente vai escutar dois apitos aqui. Um em 220 Hz e outro em 440 Hz. A graça da síntese sonora por forma de onda é que você pode chegar e falar: ah, tudo bem, tá, já entendi como é que funciona isso, mas não quero mais usar um seno. Pô, você fez a mesma coisa que você tinha feito antes, né? E a única diferença é que eu tenho que calcular menos senos? Eu não quero saber, hoje em dia isso não faz diferença. Eu falo, tá bom. Então a graça disso daqui é que você não precisa se ater ao seno. Você pode botar outra função aqui que você quiser, tá? Não precisa ser a função seno aqui. Pode botar qualquer outra coisa que você queira. Ah, quero botar uma função triangular, então. Pode colocar, né? Então agora a gente vai tentar gerar um som aqui com essa tabela, né, de onda linear, né? E aí a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento, tá? Vou varrer essa tabela com as minhas velocidades de 220 e 440 e eu vou ter duas coisas aqui que vão soar diferente. Né? Som bastante mais videogame antigo, né? Essencialmente. E aí você pode botar a função que você quiser, né? Então tem essa função aqui, Make Wavetable, que eu nem vi direito o que essa função faz, eu só roubei e vi que ela faz uma coisa mais cheia de sacanagem, como por exemplo isso daqui. Tá? E aí você pode usar essa função aqui para gerar o som que você quiser usando esse algoritmo. Tá? Então se a gente tentar gerar esses tons de 220 e 440 Hz, você vai ter isso daqui. É bonito? Não, não é bonito, mas você consegue fazer coisas com isso daí, né?
Se você fizer uma boa escolha da função que você está colocando aqui na sua tabela de onda, você consegue sintetizar sons das mais diversas naturezas, tá? E é assim, né, que o Game Boy sintetizava os seus sons, né? Esse consolezinho aqui, tá? E assim, como uma pessoa que foi um ávido jogador, né, de Game Boy, eu posso dizer para vocês que os programadores fizeram coisas interessantes aqui, cara. A galera se deu ao trabalho de modelar algumas tabelas de onda aqui que dava para fazer umas musiquinhas bem imersivas, bem legais para os jogos. Então essa técnica aqui de geração de som, ela é bastante interessante. Ela foi muito utilizada na história. Ela criou uma estética, né? Hoje em dia tem uma estética de música de videogame, pô, muito legal. E hoje em dia também tem uma tendência de certas músicas, certos videogames terem um aspecto meio retrô, né? Videogames pixel art tá na moda, com uma música assim um pouco mais eletrônica, né? O principal exemplo aqui é Celeste, né? Que tem uma pixel art maravilhosa e além disso a música é toda eletrônica. Antônio está falando que no Pure Data e Max MSP você pode usar uma onda serrote para ler uma wavetable. O Pure Data e o Max MSP são softwares para fazer síntese sonora que são ordens de grandeza mais poderosos do que o que eu estou apresentando aqui, né? O que eu estou falando aqui para vocês é só um resquício muito incipiente de como que se faz síntese sonora, mas isso pode ser feito de uma forma muito mais simples, como o Antônio está falando aí. Provavelmente no Pure Data, para você ler uma wavetable, é só um bloquinho, só uma caixinha que você coloca lá e tá tudo resolvido. Mas quem tiver interesse, né, em síntese sonora, fique de olho nesses dois softwares aí que são muito usados para isso. E aí, né, tentei fazer um experimento aqui e falar, tudo bem, vamos tentar fazer com um ruído branco, então, ver o que acontece, né? É, E aí, você já deveria imaginar que não vai funcionar, né? Porque a graça disso daqui é que essa função, ela tem alguma característica interessante dela que quando lida em diferentes velocidades, gera sons diferentes, tá? E isso não é algo que acontece aqui com o ruído branco, né? Se você, ou seja, ruído branco eu peguei aqui e gerei amostras aleatórias independentes de uma distribuição normal, tá? Com média zero e variância um, tá? Ou seja, se você olhar essa uma tabela de uma distribuição normal, valor por valor, ou valor pula valor, o valor pula 200, vê outro valor, pula outros 200, essas tabelas são estatisticamente idênticas, né? Todas elas podem ser tabelas valores gerados de acordo com a distribuição normal. Tá? Ou seja, esses dois sons aqui que eu vou mostrar para vocês não tem nada de interessante com eles. Eles são só um chiado. Tá? E nem é um chiado mais grave ou mais agudo do que outro, tá? Natural que você não está mudando nenhuma propriedade estatística da sua tabela inicial quando você está lendo, tá? Bom, aí você pode fazer uma funçãozinha aqui que vai ler uma sequência de notas, tá? Essa sequência de notas aqui, ela está escrita em um formato para vocês que é... Caramba, como é que é? Nokia TTPS? É esse o negócio? Cara, ontem eu entrei aqui no negócio. Vou procurar aqui. Aqui. Game Boy Sounds in Python. Isso, né? Antigamente, né, as pessoas gostavam de colocar toques no telefone celular delas, né? Então tinha até a época que você comprava toque para o seu celular, né? Então você podia comprar um trechinho lá, sei lá, de Complicated da Avril Lavigne para ser o toque do seu celular. Hoje em dia você compra um celular e você nem sabe qual é o toque dele, porque você deixa ele no silencioso o tempo todo, tá? E tinha alguns celulares da Nokia que você mesmo podia fazer o seu próprio toque, tá? Porque tinha essa linguagem, entre aspas, criada pela Nokia, né, o RTTL, Ringtone Test Transfer Language, que é essencialmente uma
string, né? Você escreve uma sequência, né, de caracteres que vai ter algumas informações aqui, tipo, aqui tem as notas que você gostaria que fossem tocadas, né? Aqui B é a velocidade, tá? Batidas por minuto, 160. E isso daqui, assim, a oitava, né, que você quer que toque, né? Aqui na oitava quinta. Qual que vai ser o comprimento padrão da nota e o nome da sua melodia. Então, alguns celulares mais antigos que eram super modernos para a época, você podia fazer a sua própria sequência, né, de notas que você queria que fosse o seu ringtone. Essa linguagem com a qual está escrita aqui a sequência de notas, ela lembra, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Que a linguagem Lillipond, tá? O Lillipond é um software, então, um software barra linguagem que você pode usar para você escrever partituras no seu computador. Só que é como se fosse praticamente o LaTeX das partituras, né? Então você tem que escrever um código, vai ter um software que vai compilar isso daí, e isso vai se tornar na partitura. Então deixa eu pegar aqui um exemplo bastante esotérico. Esse aqui, essa partitura aqui tá bastante esquisita, né? Isso aqui é uma partitura de alguma música contemporânea, tá? Esse compositor, ele faz bastante peças usando o Lillipond e o Abjad. O Abjad é um pacote para o Python que te permite fazer composição assistida por computador de um jeito bem legal. E aí, né, já de Python. Aquelas. Lembra que eu falei para vocês, né, que você fazer a correspondência das 12 notas com os inteiros módulo 12 é interessante que você pode fazer operações, né, para gerar novas notas, e é isso daqui que você pode usar aqui, né? Essencialmente você ganha, né, uma flexibilidade composicional, podendo brincar matematicamente com as notas, tá? Então o Abjad é uma ferramenta, né, é um pacote do Python que se comunica, que gera, né, partituras através desse formato Lillipond aqui. Tá? E aí, esse é um cara que faz. Se não me engano, esse cara aqui é o próprio criador desse pacote, Abjad, se eu não me engano. E aí uma partitura de música contemporânea ela é bastante mais esotérica, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que uma pauta é composta por 5 linhas, tarará, e aqui tem só 4, com uma faltando aqui no meio? Não é um bug, não. É assim mesmo. Talvez isso daqui represente alguma coisa muito específica que ele quer fazer e que deve estar escrita lá nas instruções de como interpretar essa música dele. Tá? Então, se você pegar isso daqui, né, e você ver o código fonte disso, vai ser um negócio um pouco feio, né? É, então, isso aqui essencialmente o código para você gerar aquela partitura, né? E em alguns momentos aqui ele diz algumas notas aqui, tipo G128, né? Ou seja, um sol com uma determinada velocidade, um G64, um sol com outra velocidade. E assim, um G16, G32, tudo isso denota uma nota e uma respectiva velocidade. É claro, esse texto dele aqui é muito rebuscado, porque, bom, o que ele está compondo ali é bastante mais complexo, tá? Mas o Lillipond te permite fazer tudo isso daí, tá? Se você gostaria de escrever partituras no computador, a última coisa que eu recomendo você usar é o Lillipond. Assim, não faça isso com a sua vida, tá? Se você quiser escrever partituras no computador, você baixa o MuseScore 4, que é um software gratuito, open source, igual o Lillipond também é, tá? E aqui é um software maravilhoso que você consegue usar para escrever partituras, que é como se fosse um Word, né? Você vai lá, clica, bota a musiquinha que você quer, a nota que você quer, onde você quer, e dá para fazer coisas muito legais também com o MuseScore, tá? Então, não aprendam, por favor, Lillipond, na mente de vocês vai ficar contaminada para todo sempre. Tá? Ou aprendam Lillipond se vocês quiserem interagir aqui com o Abjad, pode ser uma boa ideia. Tá?
Mas melhor software para escrever partitura certamente é o MuseScore 4. Eu, em geral, tenho ele instalado, mas como eu tive que formatar o meu computador recentemente, eu não tenho ele instalado. Então, por que que eu falei tudo isso daqui? Porque a linguagem, né, usada nos celulares antigos para escrever as notas musicais é algo mais ou menos parecido com o Lilliput, tá? E a gente só precisa saber o quê? O nome das notas, né? A, B, C, D, F, G, os respectivos sustenidos e bemóis, e a duração das notas, tá? Como eu falei, duração é algo que vai ficar um pouco de fora aqui desse curso. A gente não vai ter tempo de falar de duração. Então, se eu der aqui para o meu código uma string nesse mesmo formato ali do, dos celulares antigos da Nokia, tá? Eu posso utilizar essa função playMelody, que vai decodificar essa string, fazer um monte de coisa, vai essencialmente pegar e falar: ah, eu tenho que calcular então um Mi com determinada velocidade, que vai ser uma velocidade padrão, na sexta ou oitava. E aí você vai ver quanto tempo essa nota tem que ser tocada e qual a frequência dela. Ah, agora na oitava, agora eu quero tocar um Si com a velocidade de uma nota 8, que provavelmente deve ser uma semicolcheia. Ah, agora eu quero um Dó na sexta, oitava, também com com essa mesma velocidade, etc, etc. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Como eu falei, esse código aqui eu roubei meio na cara de pau, lá do código da referência que eu mostrei acima para vocês. Mas você pode tocar essa melodiazinha aqui e sintetizar o som dela, né, com qualquer forma de onda que você quiser. Tá? Ou seja, eu vou tocar aqui a melodia do Tetris, que foi a que eu declarei lá em cima. A minha tabela de onda vai ser simplesmente a função seno, tá? 8.000 aqui, porque eu construí a minha tabela de onda com um tamanho 8.000 e BPM 160 para ser a velocidade da música. Tá? Então você vai ter isso daqui. E pronto, é assim que o Game Boy fazia a sua musiquinha do seu jogo. Tá? Aí eu deixei aqui umas outras strings também para quem quiser brincar, né? Tem aqui a famosa música do Mario que nos trouxe tanta alegria na nossa infância, né? Tá? A parte mais chata é você escrever a melodia nessa linguagem aqui. Tá? E aí, como eu falei, você não precisa necessariamente falar, ah, tá, quero usar só o seno. Não, você pode usar o que você quiser. Tá? Então, usando essa aqui que eu chamei de Wavetable Exotic, que é essa forma de onda aqui mais esquisita, né? Essa tabela de onda um pouco mais esquisita, né? Ah, não defini isso daqui, não declarei aqui. E aí pronto. Se você tocar a melodia do Tetris aqui, você vai ouvir o seguinte. Não fica tão bonito não, tá? Bom não fica, né? Como eu falei, projetar essa tabela de onda aqui é o que está por trás de tudo, né? Você tem que projetar uma tabela de onda que faça o som que você gostaria, tá? E aí, antes da gente fazer o nosso intervalo, né? Deixa eu ler aqui esse trechinho que fala sobre o algoritmo de Karplus-Strong, que está do artigo deles mesmo. Esse trechinho fala que a síntese sonora através de tabela de onda é muito simples, mas do ponto de vista musical ela é meio sem graça, porque a única coisa que ela produz são tons periódicos, tá? Ou seja, você vai estar sempre fazendo uma função periódica. Pode ser uma função seno, pode ser uma função triangular, pode ser uma função bisonha, tipo essa daqui que a gente pegou, enfim, vai ser sempre uma função triangular. Ser uma função periódica, tá? Não vai ter nenhuma novidade. Instrumentos musicais tradicionais produzem sons que variam com o tempo. Essa variação pode ser alcançada de diversas formas em computadores. Tá? A abordagem através de síntese FM, síntese aditiva, síntese subtrativa e modelagem de onda é, é fazer um pós-processamento do que foi removido da tabela de onda. Tá? Todos os algoritmos apresentados nesse trabalho produzem variações no som, modificando a tabela de onda por si só. Tá? Ou seja, o algoritmo de Karplus-Strong ele vai ser motivado pela solução da equação da onda,
que vai ser essencialmente você fazer modificações na sua tabela de onda antes de fazer a leitura dela. E aí você vai conseguir sintetizar sons, né, que parecem cordas ou membranas vibrando. E assim, os exemplos que eu vou mostrar aqui nesse código, eles não vão ser as mil maravilhas, porque vão ser os mais simples que eu vou estar mostrando para vocês. Mas com devidos refinamentos, no final eu vou mostrar para vocês uma simulação que é sensacional, assim, muito boa. Então, antes da gente fazer o nosso intervalo, querem perguntar alguma coisa? Como é que está? Tudo de boa? Então tá, vamos fazer aqui então um intervalinho e voltamos 11h05, tá? Vamos dar aqui 12 minutinhos de pausa para a gente beber uma água e esticar as colunas, tá bom? Tá, então. Pronto. Então, voltando aqui para o nosso códigozinho, né? Eu não parei de compartilhar nada, o som continua compartilhado. Perfeito. Voltando aqui para o nosso códigozinho, né? Vamos agora entender vagamente como funciona o algoritmo de Karplus-Strong e entender como que ele se relaciona com a... Perdão, gente, dormi pouco essa noite também. Entender como que ele se relaciona com a solução da equação da onda, tá? Ele não vai tentar resolver numericamente exatamente a equação da onda, tá? Até porque resolver numericamente essa equação, como a gente já bem discutiu, né, na nossa segunda aula, a única coisa que eu vou estar fazendo é estar obtendo novamente uma outra função periódica, tá? Porque essa equação da onda, ela ignora, onde é que está aqui? Ignora efeitos de amortecimento, como resistência do ar, tá? Ou seja, a minha equação da onda, tá? A solução dela vai me dar exatamente uma função periódica também, que é exatamente o que o Karplus e o Strong argumentam, né? Que a, que a síntese de tabela de onda ela é boa, mas ela é meio capenga, porque ela só produz coisas periódicas. Então, de certa forma, tá? Já tem aqui um paralelo entre a síntese de tabela de onda e a solução da equação da onda de alguma forma, né? Elas geram coisas parecidas. Tá? Então, de alguma forma, a síntese de tabela de onda está tentando resolver numericamente a equação da onda com alguma respectiva condição inicial. Tá? Então, que o Karplus e o Strong fizeram foi o seguinte: eles repararam que, olha, se você pegar a equação da onda, né, com essa condição inicial aqui, ou seja, a posição inicial da corda é dada pela função f de x e a velocidade inicial da corda é dada pela função g de x, né, você faz conta, 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 um caminhão de conta, e aí você consegue chegar nessa expressão aqui, tá? Ou seja, uma outra expressão para solução da equação da onda. A expressão que a gente chegou da outra vez era essa sobreposição de funções trigonométricas. A expressão que a gente consegue chegar agora é essa outra coisa aqui, tá? Ou seja, o valor de U de xt é a média da posição inicial da corda em x mais at e x menos at, somado com a média da velocidade inicial entre esses dois pontos, tá? Ou seja, essa média da condição inicial, calculada em dois pontos, mais a média da velocidade entre esses dois pontos, tá? Se a gente assumir que a velocidade inicial da corda é igual a zero, né, eu tenho essa representação aqui, tá? Então, a solução da equação da onda é essencialmente uma média da sua posição inicial em instantes de tempo malandros, tá? Então, no artigo do Karplus e do Strong, eles representam isso daqui com essa outra notação, né? Y de t, metade de y de t menos p e y de t menos p menos 1, onde y de t é a sua tabela de onda, tá? Ou seja, eles usam essa ideia aqui, né, para ir modificando a tabela de onda à medida que você vai lendo os valores dela, tá? Ou seja, enquanto aqui, na minha solução da equação da onda, tá? A posição no tempo t no ponto x é dada por uma média
da sua condição inicial essa que fica inalterada ao longo do tempo, né? Claro, ela é a sua condição inicial, ela vai ser uma função. Ninguém vai mudar essa função ao longo do tempo, tá? Isso aqui gera uma função periódica. A ideia do Karplus e do Strong é pegar isso daqui e fazer algo semelhante, tá? Ou seja, à medida que eu vou lendo a minha tabela de onda, eu vou modificando os valores dela, tá? Ou seja, o valor y de t da minha tabela de onda vai ser uma média dos seus valores anteriores. E aí, isso é implementado nessa funçãozinha aqui, tá? Não vamos entrar nesses detalhes também. E aí, eu posso gerar agora uma tabela de onda assim, por exemplo, né? Já que os valores na minha tabela de onda vão ser modificados à medida que eu vou lendo, né? Eu posso ter uma tabela de onda que é aleatória, tá? Então aqui eu fui selecionando aleatoriamente valores entre um e -1, tá? E vou usar isso daqui para gerar o meu som. Ou seja, vou lendo essa tabela de onda que nem a gente viu antes, né? Lê uma, pula x, onde x é a frequência que você quer gerar, só que você vai modificando a sua tabela de onda de acordo com essa equação aqui, tá? Eu sei, tá meio nebuloso e meio vago, é proposital, né? Assim vocês podem abrir o código e destrinchar aí o que está acontecendo. Então, vou gerar aqui uma forma de onda com alguma determinada frequência e vamos ver o que está acontecendo. Olha só, realmente, né, tem um som, né, que parece uma corda sendo tocada, né? Não é bonito, né, não é a melhor coisa do mundo, mas se assemelha de fato a uma corda vibrando. E mais ainda, ele tem essa propriedade aqui de decaimento, né, que é uma propriedade que não tinha quando a gente usava a equação da onda, né? Ou seja, aqui eu dei um zoom nos instantes iniciais, eu acho, se não me engano. Isso, né? Dei um zoom aqui indo de 0 até 100, tá? E aí a gente vê que essa amplitude vai decaindo. Então, à medida que a gente vai modificando a tabela de onda, a gente também consegue modelar esse efeito, né, da energia da corda e diminuindo com o tempo e incorporar essa, essa, esse fenômeno físico que a gente ignorou, tá? Se não me engano, o livro aqui do Stefan Bilbao, ele explica direitinho, com todos os pormenores, essa relação entre a equação da onda e o algoritmo de Karplus-Strong, tá? Vejam lá para mais informações, tá? E mais ainda, o que o Stefan Bilbao propõe aqui também é que você pode acrescentar outros termos aqui na sua equação da onda, né? Você pode ter a sua equação da onda sendo isso daqui, só que do lado direito você soma alguma determinada coisa, e essa coisa pode modelar, por exemplo, o ataque de um piano, né? O martelo batendo na corda, pode modelar a fricção do arco de um violino ou de um violoncelo com a corda. E aí ele mostra nesse livro que uma implementação malandra do algoritmo de Karplus-Strong te permite incorporar essas modificações aqui também, tá? E ele é um algoritmo muito leve, tá? Ele é essencialmente você ler uma tabela de onda fazendo algumas modificações nela, acabou. Então ele é muito leve e ele é capaz de gerar coisas que são muito mais verossímeis, né? Coisas muito mais interessantes do que de fato só a síntese em tabela de onda, tá? Bom, se a gente testar outras frequências aqui, 220 Hz agora, a gente vai escutar. Opa, ficou baixinho demais. Por que ficou baixinho demais? Nosso lá 220 Hz aí, parecendo uma corda meio abafada. E aí você pode fazer algumas modificações nesse algoritmo, que eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui também. Tem um parâmetro que você pode incorporar, que são esses fatores de decaimento aqui, que, como eu falei, né, você parte dessa ideia inicial e você vai mudando um pouco para você gerar outras coisas. E aí, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas isso aqui são diversas variações, né, dessa mesma frequência de 220 Hz que esse algoritmo é capaz de gerar.
Tá? Então você consegue aí, ajustando alguns parâmetros do algoritmo, simular que ele está gerando como se fosse uma guitarra distorcida, alguma coisa assim, né? Agora sim, você pode usar uma distribuição normal como a sua tabela de onda ou qualquer outra coisa aleatória, né? Já que essa tabela de onda vai ser lida de um jeito esperto. E você tem algo que soa até bem interessante. Não é um negócio que soa esquisito, não. Na verdade, de todos esses que eu mostrei para vocês, eu acho que esse daqui é um dos que soa até mais natural possível, né? Não tem ruído, é uma coisa bem ok de se acontecer. Isso tem uma razão por trás, tá? Isso não é aleatório. É... Isso é porque. Agora eu vou falar algumas palavras um pouco proibidas, que tem. Que eu vou ter que esconder algumas coisas um pouco para baixo do tapete aqui, né? O Antônio falou aqui que o filtro de médias funciona como um filtro passa-baixa, sim, exatamente isso. Só que eu vou dar uma interpretação probabilística para isso daí, né? Esse filtro de médias móveis, ele na verdade, né, ele está associado a um modelo de séries temporais que é chamado modelo de média móvel, tá? E o modelo de média móvel, ele é, ele não é tão bom assim para você descrever sinais de áudio, só que o modelo autorregressivo é um modelo bom para se descrever sinais de áudio. Mas existem formas de você aproximar modelos autorregressivos por modelos de média móvel. E aí, quando você vai fazendo essas médias sucessivas aqui, né, o que você está fazendo é essencialmente utilizando, né, a sua tabela de ondas, que inicialmente era um ruído gaussiano, né, um ruído normal, você está essencialmente fazendo médias desse camarada que funcionam mais ou menos como se fosse um modelo autorregressivo, tá? E modelos autorregressivos são usados para fazer modelagem de áudio, tá? Na minha tese de doutorado, eu usei modelos autorregressivos para fazer restauração de sinais de áudio o tempo inteiro. Então, é mais ou menos o que a gente está querendo construir quando a gente faz essas coisas. A interpretação do Antônio é muito legal também, né? Ela funciona da seguinte forma, tá? Se você pegar um ruído branco aqui, né, esse chiado que eu gerei aqui em cima para vocês, né, isso daqui, e você for calcular, quais frequências estão presentes nisso daqui? Né? Será que isso aqui é um dó? Será que isso aqui é um ré? Que nota será que é isso daqui? E aí você vai descobrir que são todas elas ao mesmo tempo, tá? Um ruído branco, ele tem todas as frequências igualmente preenchidas. Beleza? Então ele não representa nenhuma nota, porque ele representa todas as notas ao mesmo tempo, tá? Então, se você faz um filtro de médias aqui, né, que é o que o algoritmo de Karplus-Strong está fazendo, você está essencialmente suavizando essa função, né? Todo mundo lembra que durante a pandemia aí de pandemia não, né? Pandemia não acabou, mas quando a gente estava no pico, né, da pandemia, no período de isolamento, o tempo todo na notícia, a gente era informado com a média móvel da Covid com uma janela de 7 dias. Para quê? Para suavizar a discrepância que tinha, por exemplo, de domingo para segunda, né? Que domingo não tinha quase nenhum caso notificado e segunda tinha um pico de notificações por causa de como funcionava o sistema de notificações no Brasil. Então você usa um filtro de média móvel para filtrar, né, essas informações muito discrepantes, tá? A alta discrepância está associado a todas as frequências estarem presentes no sinal, tá? E aí o filtro de médias vai dar uma suavizada nessa informação para filtrar um pouco as frequências que você não deseja e ficar com alguma coisa mais que é o que você quer, tá? Então o que o Antônio está falando aí, né, é que você pode usar, né, o algoritmo de Karplus-Strong e pensar nele que você, ok, estou começando com uma coisa que tem todas as frequências possíveis, mas eu estou limpando isso rapidamente para que isso só contenha a frequência que eu gostaria. E o resultado vai dar esse daqui, tá? Ainda na abordagem probabilística, numa distribuição que não possui média, funciona bem, tipo uma Cauchy? Não sei, vamos ver. A gente pode testar isso aqui agora, né? Como é que eu gero coisas de acordo com uma Cauchy? Tá? Ih, eu mostrei, toquei coisa errada aqui. Eu estou com uma distribuição normal, é esse daqui, na verdade.
Esse daqui, que é a distribuição normal. Mostrei o errado para vocês. Mas a ideia é a mesma, tá? Eu estava mostrando o desenho incorreto, mas o desenho correto é semelhante, a ideia é a mesma. A ideia é essa daqui. Então, vamos pensar aqui, np_random.randiane. Então, NumPy generate Cauchy. Eu acho que eu tenho que trocar aquele randiane por Cauchy. Não, standard Cauchy. Isso. NumPy.random. Deixa eu comentar essa linha. Ponto. Standard Cauchy. Ver o que vai acontecer, né? A Cauchy, para quem não sabe, é uma distribuição de probabilidade bastante esotérica. E se você olhar o gráfico da função densidade e probabilidade dela, né, você pode ficar tipo, nossa, é igualzinho a distribuição normal, né, não tem diferença nenhuma, né, tem esse mesmo formato aqui, o famoso formato de sino, né, eu detesto esse nome, mas enfim, é o nome que as pessoas usualmente usam para isso. Então a distribuição de Cauchy ela também tem esse formato é, que lembra a distribuição normal, mas a distribuição de Cauchy ela tem as caudas muito pesadas, ou seja, demora muito para ela se aproximar de zero aqui nas extremidades, tá? Então, a consequência disso é que se você simular valores de acordo com a distribuição de Cauchy, você pode observar valores arbitrariamente grandes ou arbitrariamente pequenos. Enquanto que na distribuição normal eles majoritariamente vão estar concentrados entre -4 e 4. Então a distribuição de Cauchy não tem média. Tá? Se você, apesar dela parecer estar centrada em zero, né? Mas a média dela é zero, né? Ela está aqui, pô, orbitando em torno de zero. Mas quando você faz o cálculo da média dessa variável aleatória, você vai ver que ela não tem média. Ela não existe um valor médio para ela. Tá? Então, essa é Pera, a professor, distribuição de. Oi. o que você está fazendo aí é você está aplicando essa distribuição como tipo um equalizador no ruído branco? Não, não, eu tô. Esse está sendo o meu ruído branco. Uhum. Tá? Eu quero que esse seja o meu ruído branco. O meu equalizador do ruído branco vai ser justamente o filtro de médias do Karplus Strong. Ah, tá, tá. Tá? Então, esse é o input do meu equalizador. Tá? E aí, justamente pelo fato da Cauchy não ter média, né, coisas muito esquisitas podem acontecer. Né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui plt.plot wavetable, tá? Vou mostrar para vocês quem é. Ué, ah, porque foi modificado. Sim, 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 claro. Carlos Tronco faz isso. Se eu pedir para plotar aqui quem que é o wavetable, né? E a gente vê aqui, né? Eu girei essas amostras da Cauchy, aí pipoca um -20, aí pipoca um -40 e tudo mais. Enquanto que se você pegar valores de uma distribuição normal, né? Eita, subir tudo, não tem problema. Pode que um Ctrl F não resolve. Se você gerar valores de acordo com uma distribuição normal, eles vão estar muito mais bem comportadinhos entre -4 e 4, essencialmente. Então a Cauchy pode acontecer coisas muito mais esotéricas com ela. Vamos ver então. Tá, então aqui, eu quero gerar uma Cauchy que vai ficar feia. Isso, essa daqui, que tem 15, -15, essa daqui. Fica bem esquisito. Aí se a gente escutar esse negócio aqui, o que que nós vamos ter? Tá? Visualmente ficou ok, o som foi rapidamente amortecido, né? Então esse filtro de médias móveis ele é capaz de matar rapidamente esses picos que estão aqui. E o som fica até relativamente bastante parecido com usando uma distribuição normal. Então a Cauchy foi descochizada aqui, funcionou relativamente ok. Não é tão curioso assim, Carol, porque olha só, como eu não preciso gerar uma tabela de onda grande que nem eu precisava antes aqui em cima, tá? Com 8.000 observações. Aqui eu posso gerar uma tabela de onda muito menor, porque essa tabela de onda vai ser modificada à medida que eu vou lendo pelo meu filtro de médias móveis. Então, não dá tempo, né? Como eu tenho poucas observações aqui da Cauchy, por mais que
né, eu tenho a probabilidade de observar valores arbitrariamente grandes, né, meio que aqui não dá tempo de eu observar valores muito grandes. Eu teria que ficar tentando diversas vezes até aparecer um valor, sei lá, 1 milhão aqui, que acontece com bastante frequência na distribuição de Cauchy, para ver, para alguma coisa realmente esquisita acontecer, tá? Então, se a gente pode ficar gerando aqui até alguma coisa realmente muito bizonha acontecer. Ó, aqui já apareceu um -80, né? Apareceu -80 aqui. Que, pelo menos para mim, né, sem a qualidade sem a perda de qualidade da transmissão, fica um pouco mais distorcido levemente o som, né? Mas ainda assim, esse pico que vai lá embaixo, ele acaba sendo rapidamente dissolvido também pelo filtro de médias móveis, tá? Filtro de médias móveis é uma coisa muito poderosa, gente. Sim, eu fiquei realmente bastante contente quando, durante o pico da pandemia, as informações estavam sendo transmitidas para a gente essa informação, porque, pô, sim, é bem. E tinha uma certa preocupação em dizer que era um filtro de médias móveis na televisão e tal. Achei até perdi um pouco meu ranço em relação perdi pontualmente, né, meu ranço em relação a notícias e noticiários por conta disso. Então, construindo aqui uma escala cromática, né, a gente pode ouvir as nossas 12 notas aqui sendo tocadas. Não vai ficar a coisa mais. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Não fica a coisa mais linda do mundo, mas funciona. À medida que vai chegando em frequências mais altas, né, o som vai perdendo um pouco a sua qualidade, né? Agora, como eu falei, isso daqui é uma forma é, inicial da gente gerar sons, né? E se você vê o espectrograma aqui dos sons gerados, né, você vai ver que aqui ao longo do tempo você tem de fato diversas frequências sendo tocadas, né, todas em múltiplas inteiras da frequência fundamental, tem um certo decaimento dos harmônicos, então realmente é algo que tem um cheiro realmente de tentar simular bem instrumentos musicais, né? Capta essa propriedade, né, do timbre que a gente tinha visto antes, né? E repara que a gente não forçou essa propriedade do timbre em lugar nenhum. Em nenhum momento eu pedi, não, eu quero que você tenha os harmônicos aqui, os múltiplos inteiros da frequência fundamental acontecendo. Eu não pedi isso. Isso é algo que acontece, mas não foi algo que eu precisei impor para acontecer. Elias perguntou: em restauração do áudio, além do modelo AR, uma abordagem mais geral por VAR ou por estimação bayesiana seria possível? O que é VAR? VAR me lembra muitas coisas. Então, é uma sigla que serve para mais de uma coisa na estatística. Eu não estou conseguindo pensar em nenhum paralelo. Mas, respondendo aqui enquanto você digita para mim. Vetor autorregressivo. Claro, claro, vetor autorregressivo. Sim, 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 também. Também dá para usar vetor autorregressivo. E estimação bayesiana é possível. Na verdade, o que eu fiz no meu doutorado foi justamente instaurar sinais de áudio via modelos autorregressivos, porém com uma abordagem bayesiana, tá? Então, sim, uma abordagem bayesiana funciona. Vetor autorregressivo, eu já vi alguns trabalhos nessa direção, mas um sinal de áudio ele é essencialmente uma única série temporal, né? Não é mais de uma série temporal. A não ser que você tenha um sinal de áudio estéreo, né? Que você tem saindo nos dois canais do seu ouvido. Aí você teria um vetor autorregressivo de tamanho 2. Mas, em geral, isso é tratado como dois vetores autorregressivos independentes e funciona super, super bem. Uma coisa que eu tenho testado de vez em quando é testar inferência variacional para fazer restauração de áudio. A inferência variacional é um método de inferência bayesiana aproximada, onde você não explora exatamente a distribuição a posteriori, mas você aproxima a sua distribuição a posteriori por uma outra coisa mais fácil de você estudar. E até o momento eu fiz alguns testes preliminares meio ingênuos, né? E um teste preliminar ingênuo não funcionou.
Então, a minha ideia, que era tentar o mais simples, né, precisa ser um pouco refinada. Isso é uma coisa que não foi ainda explorado na literatura, usar inferência variacional para fazer restauração de áudio, tá? Hoje em dia, né, como tudo na vida, tudo está na moda agora da fatídica inteligência artificial e redes neurais e tudo mais, né? Então, os trabalhos de restauração de áudio hoje em dia têm pipocado um pouco mais para essa direção também de utilizar redes neurais para para isso, tá? Eu, particularmente, eu não tenho nenhum problema com modelos de redes neurais. Eu acho que eles têm aplicações lindas, maravilhosas e fazem coisas sensacionais. O meu problema é com o fato das pessoas estarem tentando utilizar redes neurais para fazer tudo à torto e à direito em qualquer instante, né? E claro, sem contar os deepfakes que são criados por aí hoje em dia, né? Então, um dos meus incômodos com redes neurais é que você não entende que processamento aquilo lá está fazendo lá dentro. É uma caixa preta, que você treina aquela caixa preta, você acredita que ela aprendeu a fazer o que você quer que ela faça e você, é isso aí, usa essa caixa preta. Beleza, funciona e dá resultados maravilhosos e surpreendentes. Mas eu tenho um certo incômodo com eu não conseguir entender e ter controle num ajuste fino do que esses modelos estão fazendo. Então, não sei, para certas tarefas de áudio, né, eu fico incomodado com o uso de redes neurais, justamente pela perda desse ajuste fino. Tá? Então, respondi a sua pergunta? Falei até mais, eu acho, né? Mas, beleza. E aí, né, para fechar aqui o dia de hoje, lembra que a gente falou que a equação da onda em duas dimensões, ela perde a sua propriedade como sobreposição de funções periódicas, né? A solução da equação da onda, não é a equação da onda, é a solução da equação da onda em 2D perde a sua propriedade como sobreposição de funções periódicas, tá? E aí, essa recorrência aqui não pode mais ser usada para gerar sons percussivos, né? Porque ela tem um cheiro de periodicidade. Se a gente olhar esse gráfico aqui, né, no fundo, a gente tem uma função quase periódica, né? Uma função localmente periódica e que vai decaindo ao longo do tempo, tá? Então essa ideia aqui já não funciona mais, tá? E a ideia do Carplus Strong para gerar sons percussivos é simplesmente você impor uma aleatoriedade aqui, né, nesse filtro de médias móveis, para você gerar a sua tabela de onda, né? Então, em vez de você ler desse jeito, você vai trocar o sinal aleatoriamente, tá? Você mantém o sinal com probabilidade B e você troca o sinal com probabilidade um menos B. Ou seja, você estragou, né, essa aproximada periodicidade aqui desse seu sinal, tá? Não sei argumentar por que que isso estaria relacionado com a solução da equação da onda em 2D, não compreendo, tá? Na verdade, eu não sei, nunca estudei a equação da onda em duas dimensões para entender direito as propriedades da sua solução, mas quem quiser aí estudar isso, dou todo o meu apoio, coragem e motivação. Estou muito curioso para estudar sobre isso daí. Então, né, tentando gerar aqui um som percussivo usando esse algoritmo de Karplus-Strong modificado, você vai ter isso daqui, né? De fato, é um som que parece, para quem é morador do Rio de Janeiro, lembra um tiro, né? Então, parece realmente alguma coisa percussiva, né? E de fato, ele perde essa propriedade aqui dessa periodicidade, não tem mais, né? Tem esse decaimento no tempo, mas não é mais essa essa coisa periódica, tá? E a tabela de onda que a gente usou para gerar essa função, essa onda aqui, é essa daqui do começo, né? Valores mais um e menos um escolhidos aleatoriamente. Então, no passado, essa forma de onda gerou isso daqui, né? Ou seja, uma coisa claramente periódica, uma coisa claramente aproximadamente periódica, tem cheiro de nota, né? Mas aqui, quando a gente usou isso dentro desse outro contexto, gera uma coisa bem diferente, né? Eu não sou um percussivo. Só o fato de você trocar o sinal aleatoriamente, né? Você estraga com a periodicidade, com a sobreposição de funções periódicas e você tem outras coisas, tá?
E aí, como você vai trocar o sinal, né? O artigo do próprio Carplus Strong, lembrando, é de 83, então eles não podiam gastar muito computacionalmente. Ele sugere que você usasse uma wavetable preenchida só por uns, né? Já que você vai fazer uma mudança aleatória de sinais. Então tá, você economiza seu custo computacional. E se você variar os seus valores de B, né? Você consegue coisas esquisitíssimas aqui. Você consegue coisas assim. Por exemplo, né, isso aqui eu acho bastante esotérico. E outros sons percussivos, né? Então, B igual a zero e B igual a 1 são os comportamentos mais esotéricos que acontecem, né? Aqui é com B igual a zero, né? Ou seja, tipo, que isso? Esse negócio aqui é meio futurístico que a gente gerou, né? Negócio totalmente inesperado. Mas, como eu falei, isso daqui é só a ponta do iceberg, né? Esse é, assim, o início do algoritmo de Kaplan-Strong. Se você pegar aqui, por exemplo, esse script, tá? Que tá aqui nesse site, ele vai te gerar, né, uma sequência de notas gerada pelo algoritmo de Kaplan-Strong. Cara, eu vou dar um play aqui. Reparem que a gente tem muitos outros hiperparâmetros para controlar no nosso algoritmo, que a gente não tinha lá na nossa implementação em Python, justamente porque isso aqui é uma, um refinamento bastante grande, né? E olha como soa excelente. Para mim, isso tá uma simulação perfeita de um violão sendo tocado, assim. Tá muito bom, né? Dado a simplicidade do algoritmo de Kaplan-Strong e as pequenas modificações, não tão pequenas assim, né? As modificações têm que ser implementadas aqui. O negócio tá soando por muito bem. Outro livro que fala um pouco mais sobre o algoritmo de Kaplan-Strong é esse livro aqui, né? O nome do autor é Julius Orion Smith III, né? Professor da Universidade de Stanford. E ele tem aqui essa página super bonita, né? Vindo diretamente dos anos 90 aqui. Só porque eu comecei nostálgico hoje falando de Game Boy. Tô aqui mostrando uma página dos anos 90 aqui para vocês. E, cara, tem algum lugar aqui que tem os livros dele? Publication, será? Caramba. Ele tem um livro online justamente sobre síntese sonora que tem várias coisas super legais. Enfim, tá em algum lugar aqui no site dele esse livro dele. Introduction to Digital Filters with Audio Applications. Esse daqui, achei. Né? Então aqui ele fala bastante mais sobre processamento de sinais, sobre o algoritmo de Kaplan-Strong e tudo mais. Tá? É um livro legal, eu acho a leitura dele meio enrolada. Eu tenho alguns problemas em entender muito bem esse livro aqui dele, mas tá aí, né? O livro é um material bem interessante. Tem código também, só que o código deles é tudo em MATLAB, mas ele dá algumas coisas também em Pure Data. O MATLAB é essencialmente igual ao Octave, para quem não quiser instalar o MATLAB no computador, o MATLAB é pago. Não significa que você precise pagar por ele, caso você queira fazer ilegalidades por aí. É, E é isso. Acho que era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês, gente. E na aula de amanhã vamos fechar falando do projeto MPB, tá? E deixar que já hoje o site foi lançado oficialmente. Então, se você entrar em projetompb.com.br, você vai ser redirecionado, ou deveria ser redirecionado. Demora algumas horas para esse redirecionamento funcionar. Mas enfim, de qualquer forma, o nosso link do GitHub está ativo aqui. Então,
O site oficial do projeto MPB já foi lançado, né? Amanhã eu vou falar um pouco mais para vocês sobre esse projeto aqui, para a gente fechar aqui o nosso curso. Beleza? Então, gente, é isso. Perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Digam. Não? Então podemos fechar por aqui. O projeto MPB se relaciona com o conceito de corpos? Sim. O que a gente faz dentro do escopo do projeto MPB é construir um corpão, né? A gente fez um corpus gigantescos com 50 peças de cada um desses compositores aqui: Tom Jobim, Ivan Lins, Chico Buarque, do Lobo, Caetano Veloso, Djavan, Milton Nascimento, João Bosco, Gilberto Gil e Rita Lee. Ou seja, 500 músicas de cada um, 50 músicas de cada um deles, totalizando 500 músicas. E três grupos de controle: samba, choro e jazz, com 50 de cada um deles também. Então, até o momento, a gente tem um corpus com 650 músicas, né? A Rita Lee é a que está finalizando agora. Então, daqui a, sei lá, 3 semanas, vamos ter um corpus de 650 músicas. E a partir desse corpus, que você consegue ver a lista aqui no Listagem dos Corpora, tá? Pode ver as 50 que a gente escolheu de cada um deles. E a playlist, né? Com as músicas de cada uma também dos corpos. E a partir desse corpus aqui, a gente vai extrair informações musicalmente interessantes sobre a MPB. Tá? E aí que eu vou falar para vocês isso um pouquinho amanhã, é como que funciona, né, a metodologia computacional nossa de análise e extração de informações. Tá? Se na linguística é difícil, esse daí é bem mais complexo. Cara, o negócio é trabalhoso mesmo, cara. E assim, uma parte bastante grande aqui é fazer um processamento manual, né? A parte mais trabalhosa, né? Você pegar a partitura da peça e você converter, né? Em informações que são computacionalmente legíveis, né? Isso dá bastante trabalho, né? O que que é um corpus, Soraya? Olha aqui a definição formal aqui na Wikipédia, tá? Então, é, dentro do contexto da linguística, né, um corpus, né, cujo plural é corpora, é um conjunto de dados consistindo de, usualmente, né, recursos linguísticos digitais, digitalizados, né, sejam eles anotados ou não anotados. Tá? Então, corpus é um conceito que surge dentro da linguística, que é um corpo de texto, né? Um conjunto de textos a ser analisado. Né? Essa área aí de linguística computacional trabalha com isso. Tá? E aí, dentro da música, né, isso se traduz, né, para um conjunto de peças musicais, né, que seja abrangente e representativo de determinado alvo, né? Aqui o nosso alvo é a estética MPB. Então a gente está querendo construir um conjunto de dados, né, com um grande conjunto de músicas que seja representativo dessa estética da MPB. Isso é o que se dá o nome de um corpus, tá? Essa coleção de obras, sejam literárias ou musicais, etc, etc. Né? O estudo de corpus, né, é exatamente você tentar fazer um estudo estatístico nessas coleções de informações para extrair propriedades sobre alguma coisa. Né? Então, no nosso caso, a gente quer extrair propriedades sobre a estética MPB. Tá? O estudo de corpos é uma área mais ou menos recente dentro da musicologia, dentro da musicologia, né? Porque, bom, requer que você tenha, primeiro de tudo, uma equipe multidisciplinar e, segundo de tudo, uma boa capacidade de processamento computacional, né? Então, você precisa de gente que seja da música, gente que seja da computação, enfim, pessoas que consigam entender todos esses mundos, tá? Então, isso que é um corpus, é um conjunto de obras é, digitalizadas, né, para ser estudado no computador, a ser futuramente estudados. Beleza? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre aquilo que você falou dos intervalos geradores.
É, você mencionou alguma propriedade que eles têm que faz com que não repita, né? Até Sim, fechar o ciclo. sim. Como é que é o bagulho? Eles são primos entre si, é isso? É Eles são primos primos entre si com 12, com. Aham, entendi. né? E Um é tem. primo entre si com todo mundo, 2, 3 e 4 não é com 12, 5 e 7 são primos incomuns com 12, né? E os outros não são. 6, 8, 9 e 10 não são, e 11 é. Hum, o. O 11 é a mesma coisa que o 1, né? Também faria a escala cromática. Isso, 11 é a mesma coisa que o 1, da mesma forma que o 7 é a mesma coisa que o 5. Entendi. E é coincidência justamente o 7 e o 5, que são a quarta e quinta, né? Serem os mais consonantes? Ah, não, né? Porque toda. Lembra do que o Pitágoras fez, né? Tudo isso que a gente tem hoje em dia, né, foi construído culturalmente com base nesses experimentos do Pitágoras, né? Uhum. Então, não é coincidência, né? A gente construiu a nossa escala diatônica, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, justamente empilhando quintas, né? Que foi o que Pitágoras quis fazer, Ah, é verdade, faz sentido. né? Então, não é coincidência. É um É um conceito numérico, reflexo na verdade. matemático do que a consonância que Pitágoras queria. Que Uhum. bom que você gostou, Soraya. Que legal. Sim, nossa MPB merece um estudo. Não tem nenhum estudo dessa forma, desse grau de abrangência na MPB. Por isso que a gente está tão animado com esse projeto, né? Então, vai ser super legal. Algo mais? Se não, voltamos amanhã para a nossa última aula aqui para fechar com chave de ouro. Esse tipo de estudo é muito difícil, cara. Assim, tem que gerar uma base de dados e fazer o processamento dela. Cara, dá muito trabalho fazer isso. Exige, assim, uma equipe relativamente grande e tem que ser muito metódico, né, nas coisas que você faz, porque, assim, senão você não consegue dar conta da quantidade de coisas a ser feita. Mas estamos conseguindo levar. É difícil, mas é extremamente importante. Beleza, gente? Então deixa eu ir lá que eu ainda tenho um caminhão de coisas para fazer. E aí nos vemos amanhã, tá bom? Tchau, tchau, gente. Abraços e até.